trazer aqui mais uma responsabilidade do síndico. E aqui a ideia não é brigar com vocês, como foi na hora do recibo. A ideia é dar ideias, soluções, dicas para você fazer uma prestação de contas bem feita e evitar questões do ruído, das pessoas ficarem comentando algumas coisas porque na verdade não entenderam e acabam passando uma desinformação. A ideia é essa, trazer dicas para vocês de fazer uma prestação de contas para vocês não terem ruído, para não ter desinformação. Então a prestação de contas, ela é sem ruído quando ela é feita com a clareza. Então a clareza evita os conflitos no condomínio. Então a palavra que você precisa ter em relação à prestação de contas é clareza. Clareza ao prestar contas. E aí a gente precisa lembrar que a prestação de contas é uma obrigatoriedade. Como a doutora disse que a questão da obra não é só teoria, ela de verdade acontece, por incrível que pareça, existem síndicos que não prestam contas. Aí agora vocês vão fazer assim, isso. Vocês acreditam que existem síndicos que ficam lá de síndicos 10 anos, 20 anos e nunca prestaram contas? Prestar contas, ele vem de uma obrigatoriedade. E ela está onde essa obrigatoriedade? Ela está no Código Civil. Ela é obrigatória pelo Código Civil porque o legislador pensou no condômino, no direito que o condômino tem de ter conhecimento sobre a gestão do condomínio. Então, na verdade, o que ele diz? Lá no 1348, compete ao síndico e, entre elas, prestar contas à Assembleia, anualmente e quando exigidas. Prestar contas à Assembleia, anualmente e quando exigidas. Aí, a gente já vai entrar numa discussão que existe no meio jurídico condominial. Eu tenho um professor que eu sou apaixonada nele, ele é de São Paulo, e ele entende que a prestação de contas, ela é na Assembleia anualmente. Ele entende que a prestação de contas é na Assembleia e anualmente. Se a gente for pela cabeça dele, porque tem outros professores aqui do Rio que entendem diferente. Se a gente for pela cabeça dele, o que pode acontecer? Cuidado, se eu vou prestar contas só uma vez no ano para todos os meus condôminos. Queremos detalhes agora. Calma, vou achar. E essa nota? Que absurdo! A gente vê aí rapidamente um síndico que, ao deixar para fazer a prestação de contas uma única vez na Assembleia, foi despreparado. As pessoas perguntavam, ele ficava buscando na pasta, alguém perguntava de uma nota específica que devia ser lá do início do ano e ele tinha que achar essa nota. Então, qual é a obrigatoriedade? Pode continuar, na Assembleia. Então, a gente sabe que a obrigatoriedade é uma vez no ano. Mas a gente sabe que pode acontecer isso, de você deixar uma vez no ano e o que acontece? Você se complicar, você vai ter muitas perguntas. Então, a gente faz o quê? A gente indica que essa prestação de contas seja feita durante o ano. Você dê oportunidade ao condômino de ver o que está acontecendo, saber do que está acontecendo ao longo do ano. Mas, sabendo que eu tenho que prestar contas, obrigatoriamente, então significa que se eu presto contas sempre, não significa que eu não tenho que prestar contas na Assembleia, ok? Então, mesmo que eu dê a informação, as gotas da informação durante o ano, lá na Assembleia eu tenho que fazer a prestação de contas, ok? Com clareza, mas eu vou prestar contas do quê? De que a gente presta contas lá na Assembleia? Você presta contas do operacional e do financeiro, mas você também presta contas, olha, se tiver qualquer
situação jurídica acontecendo no seu condomínio, você tem que dar isso na prestação, informar isso na prestação de contas. E ali a convivência eu coloquei, porque a convivência às vezes ela acontece no condomínio uma coisa legal e ela não gera despesa, mas você resolveu um problema. Então, se você tem um condomínio que tinha muito problema na brinquedoteca e o pessoal que mora em cima questionava que era uma confusão e aquilo é um histórico de problemas, e você naquele ano fez uma mediação, conversou e resolveu aquilo não é mais um problema, você precisa mostrar isso para os seus condôminos, que isso aconteceu lá na Assembleia de Prestação de Contas. Olha, a gente tinha uma dificuldade e a gente não tem mais, a gente conversou, isso foi resolvido, foi decidido de tal maneira. Então a gente tem que tirar da cabeça que a prestação de contas é só uma pasta de receitas e despesas. A prestação de contas, e para que você, principalmente se for síndico profissional, consiga uma reeleição, você precisa prestar contas da sua gestão como um todo, de tudo que você fez que valeu a pena, de tudo que você fez que contribuiu para o seu condomínio. É isso que a gente presta contas. E como a gente presta contas? O que é imprescindível ter na prestação de contas? Transparência. Para a gente ter clareza, primeira coisa, para a gente ter clareza na prestação de contas, a gente tem que ser transparente. Então, essa palavrinha vem grudadinha no síndico o tempo todo na sua gestão. Pode passar. E como é que a gente faz dessa clareza antecipada? Então eu disse, a gente presta contas na Assembleia, mas vamos prestar contas antes, durante todo o ano. Como a gente faz? A gente precisa emitir relatórios, o síndico precisa disponibilizar para os condôminos relatórios, seja relatórios resumidos, que ele vê rapidinho lá no boleto, seja relatórios completos. Não pode ser só o relatório resumido que vai no boleto. Porque no relatório resumido que vai no boleto, soma tudo, serviços totais, serviços materiais diversos, tudo. O condômino não quer saber que materiais, quer saber o que é. Comprou uma cadeira? Comprou um cano? Comprou um quadro de aviso? Ele quer saber o que é. Comprou para colocar onde? Eu não estou vendo esse quadro de aviso. Não é assim que o condômino faz? Então você precisa ter clareza. Então não só o relatório resumido, mas o relatório completo. Outra dica é: a sua prestação de contas precisa ter os documentos comprobatórios. Quando você coloca os documentos comprobatórios, você está jogando na mão do seu condômino a responsabilidade dele ser também um fiscal. Não só o conselheiro fiscal, mas ele também é o fiscal. E quando você faz isso, você tira qualquer possibilidade de lá na última assembleia, na assembleia do ano, ele falar assim, mas eu não sabia. Ué, não sabia? Tá tudo disponível. Eu não posso falar hoje, sair daqui, assassinar uma pessoa, a pessoa vai me prender e eu falar pro delegado, mas eu não li o Código Civil, eu não sabia que assassinar era crime penal, eu não sabia. Não li o Código Penal, eu não sabia que assassinar era crime, não sei o Código Penal de cabeça. Aí ele, então tá bom, pode ir embora. Não, no condomínio é a mesma coisa. Se os documentos estão disponibilizados, não há risco de um condômino falar que ele não sabia. Ainda assim, ele tendo os documentos, você precisa dar a ele oportunidade de explicações. Porque às vezes o condômino, ele é simples, ele é um professor, ele é um psicólogo, essas pessoas não têm uma educação analítica, matemática, que vai pegar um relatório contábil e entender. Assim, não tem. Então você precisa dar a ele, durante o ano, oportunidades de explicações. E aqui eu coloco, quem que tem que explicar? O síndico? O síndico tem que saber. Mas o síndico que tem a administradora, faça o uso da administradora. A administradora vai estar lá disponível para marcar reunião com o condômino, seja presencial, seja online, para explicar aqueles documentos comprobatórios, aqueles relatórios. Então, se a sua administradora é uma boa administradora, ela consegue fazer essas explicações durante o ano, te ajudando como síndico, para que você lá na assembleia do último ano não precise ficar procurando nota e explicando uma nota. Porque você já aconteceu isso durante todos os anos, 12 meses anteriores.
E no dia da Assembleia Geral Ordinária, que é onde você presta contas? Eu preciso levar dados corretos e atualizados, eu tenho que tomar muito cuidado para as informações estarem atualizadas e corretas. Eu tenho que sempre prezar por uma apresentação simples e direta, tá? Por quê? Porque, como eu falei, às vezes as pessoas não têm um entendimento se eu começar a falar termos muito técnicos de contabilidade, de finanças. Eu não tenho isso, até jurídico, né? Então eu tenho que ser simples. E eu sempre dou essa dica para os síndicos, que eles tenham nas suas realizações, eles tenham fotos e vídeos das suas realizações, principalmente das mais impactantes. Então, se tem uma obra, se tem uma grande realização, faça foto, guarde a foto do antes e o depois. Porque aí na Assembleia pode ter um ou outro condômino que é meio voado e que não viu o que aconteceu. E aí você mostra para ele o que era antes e como ficou depois. Fotos, vídeos enriquecem muito a apresentação da prestação de contas e ela fica clara para todo mundo. Então eu recomendo. E para condomínios em que no dia da apresentação da prestação de contas existem alguns assuntos um pouco mais complicados, por exemplo, quando a gente está falando de ações judiciais. Então a gente recomenda que você leve aquele prestador. Então, se você tem uma ação, uma ou mais ações judiciais acontecendo no seu condomínio, você precisa, na Assembleia de Prestação de Contas, dar o andamento dessa ação. Essa ação pode estar acontecendo há 10 anos. Na prestação de contas, você é obrigado a falar como está, o status daquilo. E você, síndico, não entende, assim, nem eu entendo quando o juiz dá aquelas palavras, não entende. Então é bom você trazer o quê? O advogado daquela ação, que está patrocinando aquela ação. Ele vai conseguir explicar de forma simples e leiga o que está acontecendo. Eu estou na realização de uma obra, eu estou no meio da realização de uma obra. Eu estou prestando contas do meu período, e no meu período aconteceu essa obra, que talvez já acabou, ou às vezes ainda está acontecendo. O que eu tenho que fazer? Eu levo o cara da empresa, e ele vai explicar onde que está, o status que está, o quanto falta. Isso tudo torna a sua prestação de contas mais clara e evita essa questão do ruído. De tudo que eu falei, o mais importante para evitar ruído e conflito e situação de desinformação está aqui. O seu condômino, ele quer ser ouvido. Às vezes ele pode estar falando umas balelas, que nada com nada, não importa. Ele precisa ser ouvido. E aí, nesse momento aqui, você vai ouvir e vai explicar para ele. Esse momento aqui, de tudo que você aprendeu comigo hoje nessa palestra, se você está anotando, dá um círculo em volta disso. Possibilite isso. Possibilite isso. Se o condômino está falando com você que é síndico, você não fala assim só lá, fala lá na administradora não. Você vai lá e vai falar assim, administradora, eu quero que você marque uma reunião com esse condômino para explicar a dúvida dele. Seja virtual, se ele puder presencial, o que for mais fácil para todo mundo. Preze por isso aqui, durante o ano. Durante o ano. E aí a gente vai evitar ruído. Aí, o pequeno ruído que talvez um condômino que não quis perguntar, que não quis ir na administradora, quando ele se levantar na assembleia, o outro que ouviu, que foi lá, que participou, falou assim, não, elas explicaram tudo isso. Você não foi lá porque você não quis, porque elas explicam. Aí baixa a tensão e você tem um momento de prestação de contas tranquilo, sério, correto e tranquilo na sua Assembleia de Prestação de Contas, na Assembleia Geral Ordinária. Na prestação de contas, na Assembleia de Prestação de Contas, pode acontecer dele ter alguma dúvida
e aí você ou o representante da administradora, de repente, não saber na hora explicar. Não tem problema, isso acontece e não tem problema. Mas, cumpra o combinado. Se você falar para você, a sua administradora falar, se você falar, a gente vai ver e vai te responder, veja e responda. Cumpra o combinado. Retorne e envie. E explique, mesmo que as contas já tivessem sido aprovadas. Às vezes ele vai ter dúvida, teve uma dúvida, você falou, a gente explica depois, todo mundo votou e a conta foi aprovada. Não é porque a conta foi aprovada que ele não tem que ter a dúvida sarada. Então, explique. E aqui, também tem uma possibilidade, Às vezes, não são todos os documentos que ficam disponibilizados para o condômino durante o ano. Tem gestor que disponibiliza o relatório de prestação de contas, tem gestor que disponibiliza o relatório e o extrato, tem gestor que não disponibiliza o extrato. Isso é de cada gestor. Tem gestor que disponibiliza relatórios de leitura de água, tem gestor que não disponibiliza. Tem gestor que disponibiliza o contrato a apólice de seguro e tem gestor que não disponibiliza. Isso aí é cada gestor. Se você não disponibiliza, por exemplo, a apólice do seguro, mas lá na prestação de contas ele pediu, você tem que enviar para ele. Então a minha sugestão é, disponibilize individualmente, se solicitado, documentos não previamente disponibilizados, mas faça antes um termo de responsabilidade e sigilo segundo a LGPD. Faça um NDA para ele antes. Manda para ele assinar antes de enviar o documento. Se ele está fazendo isso porque ele quer sacanear com a sua gestão, ele não vai assinar o documento. Tá? Se ele está fazendo sério, porque é sério, ele vai assinar o documento e você vai entregar para ele. Dica número 2. E volto aqui na dica número 3. Mesmo depois da conta aprovada, ainda dê oportunidades de explicação da conta que já foi aprovada. Quanto mais informação, menos ruído, ok?